Amigos e camaradas, uma forte saudação a todos os presentes, aos trabalhadores e ao povo de Portimão e desta região do Algarve. Queríamos saudar tanto esta magnífica iniciativa, fazer aqui uma pequena correção, que é de toda a justiça. De facto, não temos muitas luzes e não se consegue ver bem. A comunicação social não está cá, salvo a Lusa, que está aqui presente, mas aqui se vê o tratamento desigual em relação a outras forças políticas. Uma saudação extensiva a todos aqueles que aqui estão e que vieram de outras paragens, que encontram neste Conselho o espaço e o momento para descansar e retemperar energias para mais um ano de trabalho. Estamos já a pouco mais de um mês e meio de uma grande e decisiva batalha eleitoral para a Assembleia da República. Por todo o país temos vindo a lançar as nossas candidaturas, as candidaturas da CDU, e a cada um dos seus círculos eleitorais. Também aqui no Algarve já o fizemos. Apresentamos o primeiro candidato da lista da CDU, Tiago Raposo, que está connosco e que saudamos fazendo votos de bom trabalho e êxito nestas eleições. A escolha dos 14 candidatos da CDU pelo Círculo Eleitoral de Faro guiou-se por princípios, por garantias de compromisso e por uma premissa central. Os candidatos da CDU são gente que está na política não para servir, não para se promover, mas sim para servir os interesses dos trabalhadores e as populações, para defender os interesses, as soluções propostas que possam dar resposta aos desafios e aos problemas com que a população do Algarve está confrontada. Soluções que contribuam para abrir o caminho do desenvolvimento e progresso desta região. São candidatos com uma profunda ligação à vida, ao movimento dos trabalhadores e das populações, homens e mulheres com provas dadas na luta pelos direitos, pelo desenvolvimento, pela defesa daqueles que vivem e trabalham nesta região. Na nossa lista temos vários candidatos oriundos do movimento dos trabalhadores, especialmente do movimento sindical. E se é uma marca de classe, e se é uma característica da nossa lista, também o é na sua abrangência social e geográfica, com candidatos oriundos da larga maioria dos 16 concelhos e com a presença de um igual número de mulheres e homens, confirmando que a igualdade não é apenas um discurso de circunstância. Nos rostos que apresentamos, podem ver-se as lutas dos trabalhadores da hotelaria, do comércio, dos trabalhadores da saúde, dos professores e investigadores, das mulheres, da juventude, dos pequenos e médios empresários, dos reformados. Candidatos que se movem pela ideia central que, após 4 anos em que a força de intervenção do PCP e do PEV foi possível avançar, conquistando direitos e travando ofensivas, agora não podemos permitir que se ande novamente para trás. Vamos entrar numa fase crucial desta importante e decisiva batalha eleitoral para o futuro imediato do país e da vida dos portugueses. Uma batalha onde a opção que está colocada é decidir entre avançar no que é preciso fazer pelo desenvolvimento do país, pelos direitos dos trabalhadores e do povo, dando mais força à CDU, para afirmar a concretizar uma política alternativa ou andar para trás, não só neste período que se repôs e conquistou, mas igualmente noutros domínios, retomando o percurso de retrocesso que no passado PS, PSD e CDS, tendo as mãos livres, não hesitarão em retomar. Sim, amigos e camaradas, o grande desafio que o país enfrenta nas eleições para a Assembleia da República é a escolha entre 2 caminhos. Este desafio é real, não uma falsa opção ou um mero slogan propagandístico, construído para justificar a importância do voto na CDU. Não. A vida mostrou-o bem nestes últimos 4 anos da atual legislatura. Tudo o que é avanço, tudo o que é medida positiva a favor dos trabalhadores e do povo tem a marca do PCP e do PEV, dos partidos da CDU. O balanço
O balanço ao trabalho realizado pelos nossos deputados nesta legislatura mostra uma exigente e produtiva intervenção, comprometida com os interesses dos trabalhadores e do povo e em contacto permanente com a sua vida, a sua determinante luta, mas também com a realidade do país. Bastaria mencionar que nestes 4 anos, para além das muitas audições e audiências, de milhares de perguntas e requerimentos, as 831 iniciativas legislativas, entre os quais 306 projetos de lei, e as 443 propostas apresentadas no quadro do Orçamento do Estado, tendo sido aprovadas mais de 150, a maioria dirigida à reposição e conquista de direitos, consagrando importantes medidas que são avanços na vida dos portugueses. Medidas que têm tradução concreta na realidade do cotidiano dos portugueses, nos salários, no aumento das reformas, das pensões, na reposição do subsídio de Natal por inteiro, que estava praticamente perdido, no alargamento do abono de família, no fim do corte do subsídio de desemprego, nos manuais escolares gratuitos em toda a escolaridade obrigatória, nos passos sociais mais baratos, nos transportes, na eliminação do pagamento especial por conta para os pequenos e médios empresários, no desagravamento do IRS para os salários mais baixos e intermédios e em muitos outros domínios. Na verdade, todas as medidas positivas, sejam elas relativas aos horários das carreiras na administração pública, feriados roubados, redução das taxas moderadoras, reforço dos meios humanos e financeiros para a SNS, e bem sabemos quanto curta é ainda a resposta, foram marcadas pela intervenção e o voto dos deputados do PCP e do PEV. Há medidas que são manifestamente insuficientes. Noutras ficámos mesmo aquém do que era necessário, mas possível. Mas foram estas medidas de reposição de rendimentos e direitos que permitiram dinamizar a economia e criar emprego, como sempre defendemos, contrariando a tese daqueles que afirmavam que para o país ficar melhor era preciso que o povo ficasse pior. Não, o povo ficou melhor, o país ficou melhor. E poderíamos ter ido mais longe, se mais longe tivesse ido em medidas de justiça para quem vive do seu trabalho ou do seu esforço, em vez de continuar a defender aqueles que vivem da exploração do trabalho, das rendas indevidas do grande capital e da especulação financeira. Muito do que se conseguiu foi o resultado de duras e insistentes batalhas para ultrapassar o argumento que, de forma sistemática, ouvimos dos governos do PS, PSD e CDS nos últimos anos e que hoje sobrevivem e vêm sempre para cima da mesa quando se trata de dar resposta aos problemas do povo. Se são milhões para a banca, para apoiar medidas que sirvam os interesses do capital e dos seus negócios, ou para manter os seus benefícios e privilégios fiscais, não há problemas nas contas públicas. Ainda agora avançaram com um novo pedido de mais 540 milhões para o novo banco. 540 milhões, camados. Isto é uma autêntica sangria desatada, um buraco sem fundo e que dá razão ao PCP, que defendeu a sua nacionalização. Mas há sempre problemas. Há sempre problemas, há sempre dificuldades, há sempre resistências a vencer, como foi preciso vencer quando se tratou de dar resposta aos problemas de um aumento para os reformados ou de aumento da despesa para garantir um Serviço Nacional de Saúde eficiente. Sim, camaradas, o que se conseguiu, em muitos casos, teve sempre pela frente a resistência do governo do PS, que mantém presente na sua governação opções essenciais da política direita, tal como fizeram anteriores governos do PSD e CDS, pondo à frente dos interesses do país a sua subordinação ao euro, à União Europeia, o seu compromisso com os interesses do grande capital. E quando há por aí quem queira confundir situações e amalgamar tudo em matéria de responsabilidades governativas,
É preciso continuar a clarificar para que não haja confusões. Não há nenhuma maioria parlamentar, nem nenhum governo de esquerda ou de maioria de esquerda. Não há governo apoiado pela CDU. Há medidas de um governo que, se forem justas e a favor do povo, são apoiadas. Há medidas que, se forem negativas e prejudiciais ao país, são para nós combatidas, são por nós recusadas. Foi assim e será assim até ao fim. Comprometidos que estamos apenas com os interesses dos trabalhadores e do nosso povo, não desperdiçando nenhuma oportunidade para fazer aprovar medidas positivas. Não conseguimos todas as medidas que se impunham eram necessários, porque a CDU ainda não tem a força que é preciso para garantir uma verdadeira mudança que o país precisa. Nem tampouco a força necessária para impedir medidas lesivas dos direitos dos trabalhadores, como se viu na recente aprovação das leis laborais, em convergência com o PSD e CDS, com a inviabilização das propostas do PCP, nomeadamente as que visavam pôr fim ao trabalho precário, à caducidade da contratação coletiva e à reposição do princípio do tratamento mais favorável ao trabalhador. Não se duvide, para avançar é preciso mais força à CDU. Só o reforço da CDU permitirá novos avanços nas condições de vida e de trabalho. Só o reforço da CDU dá garantias para a concretização de uma verdadeira política alternativa capaz de dar resposta aos problemas do país e do povo. Ou a CDU tem força e o país avança, ou o caminho é andar para trás outra vez. Não haja ilusões. O voto seguro contra o risco de andar para trás é o voto na CDU. E os riscos de andar para trás existem, não apenas com o voto PSD-CDS, onde são patentes as suas manobras para levar os portugueses ao engano. Bastaria comparar o que fizeram ainda há tão pouco tempo, quando governavam, e o que agora propõem para se ver a sua profunda hipocrisia e falsidade da sua política, como aliás é visível, quando choram lágrimas de crocodilo pelas dificuldades do SNS, aqui no Algarve, quando se insurgem contra as opções da ANA Aeroportos ou dos CTTs, que os próprios entregaram às mãos do grande capital, quando clamam por mais investimento público na 125, nos portos, nos hospitais, esses mesmos que puseram o país de rastos sem investimento ou perspectiva de futuro. Acenam agora com a exigência de soluções para os problemas que os seus governos agravaram. É o vale tudo em vésperas de eleições. Sim, os riscos de andar para trás são reais e são riscos que o voto no PS também não descarta. Os sinais são muitos. E isso vê-se não apenas na convergência com o PSD e CDS, no abrir da bolsa dos dinheiros públicos para a banca, nas leis laborais, em novas borlas fiscais para o grande capital, mas em áreas que significaram avanços que não estão consolidados. É só ver o que se passa, por exemplo, com os livros escolares. O conjunto dos obstáculos que se impõem às famílias em relação à devolução dos livros e às condições da sua reutilização não visam garantir o direito agora consagrado, mas criar dificuldades à sua concretização. O direito deve ser garantido sem a necessidade da obrigatoriedade da sua devolução. Foi isso que ficou plasmado no orçamento. É ver como estamos longe de avançar de uma forma consolidada com o caminho iniciado nos transportes públicos e os espaços sociais em todo o país e o arrastamento existente nas tomadas de medidas para aumentar a oferta de comboios, autocarros e barcos. É ver o que se vem insinuando sobre a necessidade e intenção da revisão da lei da greve, nomeadamente o Ministro da Economia, fazendo coro com as figuras mais retrógradas dos partidos dos anteriores governos do PSD e CDS. É ver as propostas de um, mas também de outros, abrindo as portas a uma revisão constitucional às leis eleitorais. Quando se juntaram nestas matérias, e é bom que não esqueçamos, nunca foi para reforçar direitos e assegurar um projeto de desenvolvimento soberano do país. Foi sempre
para fragilizar a democracia nas suas diversas dimensões. A económica, privatizando. A social, fragilizando direitos. Esta cíclica pretensão de revisão das leis eleitorais tem um objetivo: falsificar os resultados eleitorais, fazer engenharias com maiorias governativas com minorias de votos. É ver o Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território, que se viu recentemente aprovado na sua revisão. Um programa que é mais uma oportunidade perdida para inscrever as políticas estruturais e medidas necessárias para o desenvolvimento harmonioso e equilibrado do território no plano económico e social e ambiental, para a coesão territorial e a eliminação das assimetrias regionais, desde logo pela não afetação dos meios, em particular dos meios financeiros para a sua concretização. Ou seja, para dar resposta a problemas como que são sentidos aqui no Algarve, deixando tudo em águas de bacalhau, à espera das graças da União Europeia, dos seus critérios, para determinar as opções que devem caber ao nosso país decidir. É ver o que se apresenta sobre a regionalização e o resultado de mais um estudo, de mais uma comissão, esta denominada independente, para a descentralização promovida propostas pelo PS e PSD. Não é para avançar, é para continuar a adiar e dar força a uma falsa descentralização que acordaram em abril de 2018. A criação das regiões administrativas é um imperativo constitucional que se encontra por cumprir há 45 anos por opções das responsabilidades destes partidos, que saltam de estudo em estudo e de acordo em acordo para os impedir. Esperemos pelos seus programas eleitorais e vamos lá à procura da regionalização, porque é a melhor forma de demonstrar a hipocrisia do PS, do PSD e do CDS, querendo sempre a afirmar na questão da regionalização, mas depois no concreto não existe nada em termos programáticos, em termos de responsabilidades, para manter o povo no engano, particularmente nesta região do Algarve, onde a regionalização poderia resolver muitos problemas do desenvolvimento. E se o Algarve quer ver a regionalização a avançar, também nesta matéria só com a CDU e com mais força. Camaradas e amigos, o que se conseguiu nestes anos com a luta, com a decisiva contribuição da CDU, foi muito importante. Progrediu-se, mas não o necessário nem o suficiente, e continuam a persistir os grandes problemas nacionais. Portugal não pode continuar amarrado e condicionado no seu desenvolvimento por uma estrutura económica dominada pelos monopólios em setores determinantes, na banca, nos seguros, na energia, nas comunicações, nas telecomunicações, nos transportes, na rede postal, que tudo comandam e estabelecem no país. Portugal não pode continuar a reboque dos interesses dos monopólios que vivem do sugar do resto da economia. Portugal precisa de se libertar das suas amarras para garantir a elevação das condições de vida do povo. O país precisa de recuperar os instrumentos de comando da economia portuguesa e desenvolver o país. O Estado tem que ter outro papel nos setores estratégicos e assegurar que sejam postos ao serviço do país. Tal como é preciso de se libertar do colete de forças das imposições da União Europeia que servem os grandes interesses e prejudicam o país. Precisa de se libertar dos atuais níveis do pagamento de um serviço da dívida de milhares de milhões, que consome uma grande parte dos recursos disponíveis. Estamos, nestas eleições, apresentando uma política com soluções para os problemas nacionais, soluções para dar resposta sem desfalecimento a 5 grandes problemas que urge resolver para assegurar o futuro do país. Soluções para garantir a sustentabilidade demográfica e do pleno emprego, travando a baixa natalidade e a imigração. Mas como é que se pode travar a imigração, camaradas? Como é que se pode incentivar a natalidade quando hoje temos um problema de emergência nacional, que é a necessidade de valorizar os salários,
sem salários valorizados, não há forma de estancar a imigração, não há forma de incentivar a natalidade. Soluções para reduzir as desigualdades sociais, com a eliminação da pobreza e correção das assimetrias regionais. Soluções para o desenvolvimento das forças produtivas e o fortalecimento quantitativo e qualitativo do tecido empresarial no quadro da revolução digital. Soluções para assegurar um Estado com serviços públicos à altura das suas missões neste século XXI. Soluções para garantir um nível de investimento público que assegure a manutenção e desenvolvimento das infraestruturas e equipamentos do Estado e um forte impulso à produção nacional. Sim, camaradas, um país que não produz está condenado ao retrocesso. Sim, sabemos que são grandes os problemas e temos um programa e uma política com propostas. Propostas e soluções, desde logo, para responder aos baixos salários que marcam a vida dos trabalhadores e que aqui no Algarve tem expressão conhecida designadamente no setor da hotelaria, cujos trabalhadores estiveram em luta no passado dia 1. É por isso que assumimos a valorização salarial como emergência nacional, cuja concretização constitui um vetor estratégico para a valorização do trabalho, por uma mais justa distribuição da riqueza, o combate à pobreza, a melhoria das condições de vida e o aumento futuro das pensões e das reformas e um estímulo à atividade económica e à produção nacional. A assunção desta emergência salarial com o objetivo nuclear exige o aumento geral dos salários para todos os trabalhadores, a valorização das profissões, das carreiras, com um aumento significativo do salário médio, o aumento do salário mínimo nacional para 850 euros e a convergência progressiva com a média salarial da zona euro. Sim, camaradas. Os mesmos que acham bem que mais 540 milhões vão direitinhos para o bolso da banca e dos banqueiros, são os mesmos que acham que isto é uma proposta irrealista. Não, irrealismo é encher os bolsos à banca depois de tanta traficância, e injusto é manter os salários baixos que são necessários para a vida de quem trabalha. Aumento que deve ser acompanhado com o aumento das reformas e das pensões, assumindo a CDU desde já o compromisso de propor e se bater para que na próxima legislatura as reformas e pensões tenham um aumento mínimo de 40 euros. Avançar com uma justa política fiscal e baseada, nomeadamente, na efetiva taxação do grande capital e na redução dos impostos sobre os trabalhadores, no desagravamento dos rendimentos mais baixos, na redução dos impostos indiretos, face aos impostos diretos, desde logo com a descida do IVA de 23% para 21% e do IVA da eletricidade e do gás de 23% para 6%. Avançar decididamente com a nossa proposta de creches gratuitas para todas as crianças no final da licença de parentalidade, a criação de uma rede pública com esse objetivo. Avançar com um programa de financiamento dos serviços públicos das funções sociais do Estado, invertendo o seu crónico subfinanciamento, repondo os serviços extintos e elevando as condições de resposta às funções que cumprem, inscrevendo como prioridade um programa de investimento na saúde e a implementação de um programa extraordinário de investimento no setor dos transportes. Avançar na concretização de políticas visando um país coeso, equilibrado, a garantia do progresso e condições de vida em todo o território, nas cidades e nas zonas rurais, a defesa do interior e do mundo rural, assente na regionalização, no ordenamento do território e numa política ambiental que salvaguarda a natureza. Avançar, assegurando um novo rumo para a justiça que se quer mais igualitária, acessível e próxima dos cidadãos e o firme combate à corrupção.
Foi com a CDU que se avançou. Será com a CDU reforçada que se avançará na solução dos problemas dos trabalhadores, do povo e do país. Nós partimos para esta derradeira fase com a confiança de quem tem a consciência do seu papel em defesa do povo e do país. Confiança que não subestima dificuldades, mas que conta com o grande coletivo de ativistas da CDU, dos militantes, dos partidos que os compõem. Sim, temos excelentes candidatos, mas os camaradas e amigos sintam-se também candidatos desta força na luta pelo reforço da CDU nessas eleições do dia 6. Iremos ao encontro dos trabalhadores e das populações, afirmando convictamente que está nas suas mãos não deixar retroceder o que já se avançou e conquistou, apelando ao seu indispensável apoio à CDU para novos avanços na vida dos portugueses e na solução dos problemas do país. Iremos fazer uma campanha que afirme com confiança que há solução para os problemas do país. Vamos dirigir-nos a todos os que alguma vez votaram na CDU, lembrando que o seu voto na CDU nunca foi traído, foi sempre um voto honrado. Mas dirigimos igualmente a quem nunca votou na CDU, para destacar que é aqui nesta coligação democrática unitária que se encontra o grande espaço de convergência dos democratas, dos patriotas, de todos aqueles que querem que o país avance. Vamos fazer uma campanha que mostre que é dando mais força à CDU, alargando a sua influência política e eleitoral, que a construção da alternativa e a concretização da política alternativa ficará mais próximo. Camaradas e amigos, fizemos o melhor que sabemos e podemos, pelos trabalhadores e pelo povo. Todos os que votaram na CDU reconhecem que, afinal, o seu voto valeu a pena. Valeu a pena porque foi com esta CDU que lá na Assembleia da República, no confronto com o governo, quando tudo parecia perdido, com mais 4 anos de governo PSD-CDS, quando o próprio PS amochava, quando o Bloco estava a comemorar o seu bom resultado, houve uma força, o PCP, a CDU, que disse que é possível uma solução institucional desde que se avance no plano dos direitos e dos rendimentos dos trabalhadores. Sim, camaradas, falámos aqui muito de direitos, de avanços, de conquistas que se verificaram. Não referi um avanço de grande significado, que foi não só a reposição de rendimentos e direitos, mas a reposição da esperança, de que era possível termos um país melhor, de que era possível ter um país mais justo, que era possível aos portugueses ter esperança nessa mesma vida melhor. Foi a CDU o motor, o impulsionador dessa luta, pois precisamos de mais força para que essa esperança não morra, não recue e se mantenha no ideário dos portugueses. Viva a CDU!